O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o leproso que Cristo cura tem para nos dar um bom exemplo e também um mau exemplo, um exemplo que não é tão bom assim. O primeiro exemplo bom que o leproso nos dá é o exemplo de fé. Ele faz um ato de fé maior do que aquele que os apóstolos já tinham feito nesse momento. Ele diz a Jesus: Se tu queres, tu tens o poder de curar-me. A lepra, naquela época, era considerado que só Deus podia curar. Era uma doença considerada incurável, né? Hoje em dia a gente já sabe, nem se dá mais o nome de lepra para a doença, né? A hanseníase. E foi descoberto, né, o que causa ela, e ela tem cura, né? Naquela época era incurável e altamente contagiosa. Então a lei de Moisés mandava o leproso ficar fora, longe, não podia conviver com os outros. E se alguém chegasse perto dele, ele tinha que gritar, né, impuro, impuro, para que a pessoa se afastasse dele. Então não era só uma impureza no sentido da saúde, mas também no sentido religioso. O leproso então vivia longe, mas esse se aproxima com muita coragem de Jesus e não fala para ele como Naamã, né, na primeira leitura, que esperava que Eliseu fizesse uma oração pedindo pela cura dele. O leproso não diz para Jesus: faça uma oração, peça a Deus para eu ser curado, como os profetas faziam. Ele diz diretamente para Jesus: se tu queres, tu tens o poder de curar-me. Quer dizer, está confessando a origem divina de Cristo, está professando a divindade de Cristo, está professando aquilo que todos os cristãos, todo aquele que se diz cristão deve professar. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Então, não pede provas, não pede sinais extraordinários, como Naamã tinha pedido, né? Naamã desprezou Eliseu, porque Eliseu nem sequer quis receber ele, mandou um criado dele dizer para Naamã: vai e toma banho 7 vezes no Jordão. E provavelmente Naamã conhecia o Jordão, aquela água barrenta dele, né, do rio, que parece que se você vai entrar nela, você vai sair mais sujo do que você estava antes, né? E então eu disse: não, eu tenho rios muito melhores lá na minha terra. Por que ele me manda lavar 7 vezes?
Aí eles, os criados de Naamã, dizem essa palavra muito sábia, né? Se o profeta tivesse pedido para você fazer uma coisa difícil, você não faria? Então ele te pediu para fazer uma coisa fácil, né? Por que você não faz, né? Uma coisa tão fácil? Mas nós sempre queremos o espetáculo religioso, né? Queremos demonstrações maravilhosas, impressionantes de fé, e parece que a nossa fé é alimentada pelo arrepio, né? Aquilo que me arrepia é aquilo que alimenta a minha fé, aquilo que me emociona, que me traz lágrimas, que me impressiona. Essa é a experiência de fé. A gente confunde a experiência de fé com a experiência psicológica, da emoção, do sentimento, do arrepio, do choro, do arrebatamento emocional. E a gente considera tudo isso experiências de fé. Não são experiências de fé, porque a fé é uma entrega a Deus na total confiança. E essa entrega, ela é feita quando tem emoção, quando é acompanhada de emoção, ou quando também não é acompanhada de emoção. E tanto é que uma fé madura, e uma fé amadurece muitas vezes na secura espiritual, na aridez, na falta de sentimento, na falta de emoção com relação às coisas de Deus. É ali que a nossa fé dá mais um passo de amadurecimento, porque aí eu não preciso sentir nenhum tipo de fenômeno para crer em Deus, para aumentar a minha fé, a minha confiança dele, né? Eu fico na nudez do sentimento, da emoção, e naquela nudez, naquela aridez, naquela secura, eu me entrego a Deus com total confiança. E essa foi a fé do leproso. Não pediu espetáculo, não pediu demonstração, não pediu show nenhum. Foi e manifestou a sua fé, a sua confiança plena em Cristo, mesmo antes de ter recebido qualquer milagre. Então, irmãos e irmãs, esse é o grande exemplo bom, positivo, que o leproso nos dá. Mas ele também dá um exemplo que não é tão bom assim. Jesus pede que ele não fale nada para ninguém, ele fique em silêncio, e o leproso não obedece. E aí acontece que Jesus acaba tomando o lugar do leproso. O leproso não podia entrar na cidade, agora é Jesus que não pode entrar na cidade, que a fama dele se espalha. As pessoas têm que ir encontrar ele no deserto, têm que caminhar para chegar até Jesus, porque ele não pode, todas as pessoas que têm problemas, que têm dificuldades, que têm doenças, iam atrás de Jesus como o grande milagreiro, como o grande resolvedor de problemas, quando na verdade, quando Jesus faz o milagre, é para dar um sinal de uma vida muito mais plena que aquela vida que é recuperada pelo milagre. Ele mostra no milagre que ele é o Senhor da vida. Ele mostra no milagre que ele é capaz de dar uma vida nova. E o milagre é apenas um sinal disso. Jesus não curou todos os leprosos da sua época, não curou, podia fazer? Podia. Mas a vida que Jesus quer nos dar é uma outra vida muito mais plena, e da qual a cura física é só um sinal. Assim como Jesus, quando ressuscita Lázaro, quando ressuscita o filho da viúva de Naim, quando ressuscita a filha de Jairo, ele está dando um sinal de que ele é a ressurreição e a vida. Mas a ressurreição que Cristo quer nos dar é uma outra ressurreição, não é para morrer de novo. Lázaro morreu de novo, a filha de Jairo morreu outra vez, o filho da viúva de Naim morreu outra vez.
Mas a ressurreição que Cristo quer nos dar é a vitória plena, definitiva sobre a morte. Então, para que o leproso entenda isso, ele precisa parar e pensar naquilo que aconteceu com ele. Ele precisa ficar em silêncio. E a gente encontra no Evangelho, muitas vezes, Jesus que manda calar, que manda silenciar. Não só ele manda silenciar os demônios quando proclamam, Tu és o Filho de Deus, porque Cristo não quer que creiam nele por causa do testemunho de demônios, mas também manda os seus próprios discípulos calarem. Não digam para ninguém que eu sou o Cristo. Para Pedro, Tiago e João, depois da transfiguração, ele diz, não falem nada do que aconteceu. Aí podem dizer, não, mas quando Jesus manda ir por todo mundo proclamar o Evangelho, quando é que os discípulos fizeram isso? Depois do Pentecostes, depois de ter passado 8 dias em oração, fechados no cenáculo, com Maria. E Maria tem muito a ver com isso, porque Maria é o modelo do silêncio. Maria guardava todas essas coisas e as meditava no seu coração. Então, as coisas de Deus, a gente precisa mergulhar nelas, meditar nelas, refletir sobre elas, antes de apregoar, antes de fazer propaganda. Por quê? Porque a grande propaganda somos nós mesmos. E se a palavra de Deus não nos transforma, nós viramos uma propaganda oca, porque ela não concorda com a nossa vida. Então, toda a obra de Deus precisa de um tempo de amadurecimento, de um tempo de silêncio, de um tempo de reflexão. A própria liturgia nos ensina isso. Antes da missa, na igreja, as pessoas devem ficar em silêncio, não devem ficar conversando. A norma da liturgia. Antes da oração coleta, quando o padre diz oremos, se faz um silêncio. Aquele silêncio não é porque o padre está perdido procurando a oração no missal. Aquele silêncio é para a gente se recolher, colocar diante de Deus os pedidos do nosso coração. Depois da leitura da palavra de Deus, é importante o silêncio também. É um tempo de silêncio refletindo. Depois da comunhão, a liturgia também prescreve um momento de silêncio. A liturgia não é feita só de palavras, mas também é feita de silêncios, porque para a semente cair no nosso coração, para ela lançar raízes, para ela aprofundar. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente cria um cristianismo barulhento. Me lembro de uma frase de uma poetisa mineira, uma pessoa de grande fé, Adélia Prado, e que ela dizia assim: às vezes eu saio da missa de domingo desejando ir rezar em algum lugar, em silêncio. Por quê? Porque ela tentou rezar dentro da igreja e não conseguiu. Tanto era o barulho, tanto era a fala, tanto era a conversa. E a missa mesmo tão barulhenta, tão pouco silenciosa, tão pouco convidando para a oração, para interiorizar a palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, a gente precisa ir escutando, tanto quando Jesus que nos diz, proclama o Evangelho, anuncia o Evangelho, como ele diz, cala, guarda, espera a semente germinar no teu coração, espera a semente transformar a tua vida, e você mesmo se transformar num Evangelho vivo. Aí você pode falar, aí você pode proclamar, porque a tua vida é o Evangelho, a tua vida concorda com aquela palavra que você está proclamando, com aquela graça que você está anunciando.
Vamos pedir a Jesus nessa Eucaristia que nos ajude a aprofundar, né, a exemplo de Maria, guardar no nosso coração a sua palavra, fazer ela germinar dentro de nós, fazer ela germinar na nossa vida, para que a gente possa ser anunciadores convincentes da vida nova que Jesus vem nos trazer.